Segundo Crônicas, do capítulo 17 ao capítulo 19. Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs forças armadas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor era com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins. Antes buscou ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve riquezas e glória em abundância, e encorajou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. E ele tirou de Judá os altos e os asserins. No terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, Beni-Ail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá, e com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então caiu o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em redor de Judá, de modo que não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá, e prata como tributo, e os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Assim, Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso, e edificou fortalezas e cidades-armazéns em Judá, e teve grande quantidade de munições nas cidades de Judá, e soldados, homens valorosos, em Jerusalém. Este é o número deles segundo as suas casas paternas. De Judá, os comandantes de 1.000. O comandante Adná, com 300.000 homens valorosos. Após ele, o comandante Joanã, com 280.000. Após ele, Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 valorosos. E de Benjamim, Eliadá, homem destemido, com 200.000 armados de arco e de escudo. E após ele, Josabade, com 180.000 armados para a guerra. Estes estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que o acompanhava, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Perguntou Acabe, rei de Israel, a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? Respondeu-lhe Josafá: Como tu és, sou eu, e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo na guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje a palavra do Senhor. Então
o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes perguntou: Iremos à peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Ao que o rei de Israel respondeu a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Eu, porém, o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. É Micaías, filho de Imlá. Mas Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e serás bem-sucedido, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas, a uma voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja, ou deixarei de ir? Respondeu ele: Subi e sereis bem-sucedidos, e eles serão entregues nas vossas mãos. Mas o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Respondeu ele: Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne em paz cada um para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetiza a respeito de mim o bem, porém o mal? Prosseguiu Micaías: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe, rei de Israel, a subir, para que caia em Ramote Gileade? E um respondia de um modo e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. Perguntou-lhe o Senhor: De que modo? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas.
o Senhor é quem falou mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: Eis que tu o verás naquele dia, quando entrares numa câmara interior para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água até que eu volte em paz. Mas disse Micaías: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e eles entraram na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordens aos capitães dos seus carros, dizendo: Não pelejareis contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Pelo que os capitães dos carros, quando viram a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar contra ele. Mas Josafá clamou, e o Senhor o socorreu, e os desviou dele. Pois vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem entesou o seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao carreteiro: Dá volta e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja tornou-se renhida naquele dia. Contudo, o rei de Israel foi sustentado no carro contra os sírios até a tarde. Porém, ao pôr do sol, morreu. Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa em Jerusalém. Mas Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Contudo, alguma virtude se acha em ti, porque tiraste para fora da terra as acerotes, e dispuseste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que voltasse ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes de Judá, de cidade em cidade, e disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, mas da parte do Senhor, e ele está convosco no julgamento. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado no que fazeis, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Também em Jerusalém estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes das casas paternas de Israel
sobre o juízo da parte do Senhor e sobre as causas civis, e voltaram para Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: Assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração perfeito. Todas as vezes que se vos submeter qualquer controvérsia da parte de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os a que não se façam culpados para com o Senhor. E deste modo venha grande ira sobre nós e sobre nossos irmãos. Procedei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todos os negócios do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todos os negócios do rei. Também os levitas serão oficiais entre vós. Procedei corajosamente, e seja o Senhor com os retos. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.